Boa tarde. Boa tarde, sexta-feira, quase 6 da tarde. Bem-vindos aqui. Oi, Majô. Aqui no Instagram do Glamurama, onde a gente vai falar com a promotora. Peraí que eu tô aqui, pronto. A gente vai falar com a promotora Eliana Passarelli. Desculpa, eu tô super com alergia, rinite. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos. Trabalhei muito essa semana, sim. Antes que eu esqueça, antes que alguém pergunte, eu estou de óculos novos. Não sei se vocês perceberam. É da mesma linha que o outro, é da Tom Ford. E é de uma ótica que eu amo aqui em São Paulo, lá no Shopping Guatemi, a New Vision. Eu queria agradecer, Simone e Andréia, esses óculos incríveis. E a lente, é uma lente que eu fiquei horas só para medir tudo direitinho. Chama Varilux, é uma Varilux especial. E as armações, essa armação aqui é igual a outra do Tom Ford, que todo mundo gosta tanto, né? Então, aqui está. Para quem for perguntar, já vou falando antes que eu entre no assunto, porque aí eu fico muito envolvida e não consigo responder nada. Então, é da New Vision e é de um grupo que chama Mulheres de Visão. É um grupo do qual eu faço parte e é bem legal. Depois eu falo mais para vocês, tá? Então, eu não sei se a doutora já entrou aqui, mas enquanto isso eu vou apresentá-la. A Eliana Passarelli não é apenas uma promotora de justiça, o que aliás já é muito, né? Mas ela é também uma defensora da representatividade feminina em vários aspectos da sociedade. E é por isso que ela estará aqui conosco. A luta dela é pelo protagonismo feminino. A nossa também. Eliana é procuradora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo há mais de 36 anos. Acabei de te ver, promotora. Tá aqui, já te chamo. Ela é autora do livro Crimes contra Relações de Consumo. Ela é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professora de Direito Penal na PUC de São Paulo. Ela começou a carreira dela assim, onde ela lecionou lá por 25 anos. Foi chefe da cadeira de Direito Penal, Direito Processual Penal e Medicina Legal da PUC de São Paulo. Professora cadastrada da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. E atualmente ela é coordenadora da Universidade Brasil Paulo Caieiras, curso de Direito, está lotada no Ministério Público do Estado de São Paulo, atuando nos tribunais de segunda instância, junto a desembargadores e juízes. Vamos lá! Nossa convidada não é pouca coisa, não! Já chamei, é claro que não rolou, né? Nossa, eu estou chamando a Eliana aqui. Agora! Como vai você? Muito feliz de estar com você. Eu acompanho o seu trabalho. Eu quero te perguntar a primeira coisa. Eu te chamo de doutora, de promotora, de professora. Do que eu te chamo? De Eliana. Mas como é que as pessoas te chamam? Como é que as pessoas te chamam? Eliana. Não, me chamam às vezes de doutora, porque eu brinco e falo, já virou apelido, né, doutora? Porque eu não gosto que me chamem de doutora. Então, não, eu vou te chamar de Eliana. Mas eu acho bonito você ter uma carreira feita a sua e ter o título de doutora. É muito bonito. Eu queria primeiro te dar parabéns. Já ouvi falar muito de você. Sei que você é forte, durona, cheia de decisão, cheia de personalidade. Você já nasceu assim? Já. Eu brinco não, é sério. Quando eu era criança, na minha rua, onde eu brincava, eu tinha um apelido de xerifa. Não me pergunte por quê, mas me chamavam de xerifa. Não precisa perguntar. Acho que eu mandava em todo mundo, sei lá, né? Ou brincava do jeito que eu queria, ou não brincava, sei lá. E eu acabei enveredando para o direito, né? Na verdade, eu queria mesmo ser delegada de polícia antes. Mas
o salário era muito ruim de delegado. Então, eu acabei prestando concurso para o Ministério Público, já querendo a área de penal, e o meu ex-marido brincava e falava que não queria bandido tocando campainha na minha casa. Quer dizer, ele saiu... Seu ex-marido tinha medo de você? Não, mas ele sempre brincava comigo assim. Quando acontecia alguma coisa errada, ele falava para as pessoas: eu vou iscar minha mulher em vocês. Né? Porque acho que eu sempre fui muito simpática. Nós somos amigos, né, queridos, somos irmãos até hoje. Ele não tem medo. A gente sempre foi muito respeitoso um com o outro. Mas eu acho que as verdades que ele me fala com muito carinho. Né? Então, eu acho que isso que é válido. Não é medo, mas é respeito mesmo, que eu tenho por ele e ele por mim. Então, sim. Em geral, as pessoas, os alunos ou os seus funcionários subalternos, eles têm medo de você? Tem. Tem, e é muito engraçado, Joyce, é pelo rosto. Porque eu não dou muita risada. E às vezes eu até brinco, mas brinco de uma maneira séria, né? Brinco assim, numa postura de posso fazer isso? Eu falo não. Né? Já falando um sim, mas falo não. E isso é muito comum. Todo mundo, as pessoas que convivem comigo falam: nossa, eu achava a senhora tão brava. Nossa, a senhora é tão séria. Eu não sei o quanto isso tem a ver com a profissão ou o quanto tem a ver porque eu tenho uma paralisia facial. Então, às vezes, eu não tenho domínio do lado direito. Então, às vezes, eu nem sei... Às vezes, falam para mim: nossa, você está com uma cara de brava. E não é. A própria paralisia que já está retorcendo, eu não me dei conta. Mas eu acho que é pela postura mesmo, assim, né? De ser muito firme. Então... E pelo papel também. O papel que você desempenha, pelo posto que você ocupa, né? De falar... de não falar brincando, né? Falar as coisas sérias do jeito que tem que ser. Então, eu não brinco assim, sabe? Eu não sou uma pessoa... eu sou brincalhona, sou risonha. Não, eu também não me considero solene. Mas eu acho que eu transmito, assim, a seriedade mesmo do cargo. Às vezes eu necessária. Exato. Às vezes eu nem quero, mas eu acabo transmitindo. Você tem mais de 40 anos de carreira, né? O que você tem a dizer sobre a tua trajetória, os momentos mais marcantes, os mais difíceis, os mais prazerosos? Olha, eu diria assim, marcantes tem milhares. Milhares. Porque são 45 anos, deles quase 30 no tribunal do júri, né? Então, você lida com as emoções das pessoas, a flor da pele, na hora que está acontecendo. Não é o papel, não é o processo. É a sua figura, com a figura que se mistura com a mãe da vítima, com o pai da vítima, com a família do réu. Né? Porque a família do réu não tem culpa do que aconteceu. Sofre tanto quanto a família da vítima. Então, eu acho que o tribunal do júri, ele traz muito isso de... É uma explosão de emoções na hora que está acontecendo. Então, assim, momentos marcantes eu tenho milhares por conta dessa proximidade que você acaba tendo com todas as pessoas. Agora, claro, tive momentos tenebrosos também, de muito medo, né? Porque a vida da gente fica por um fio, principalmente por conta dessa bandidagem que nós temos no Brasil, né, que é uma bandidagem institucionalizada. As pessoas não respeitam a lei, porque as leis são feitas para não ser cumpridas, né? Então, isso é muito complexo e muito complicado para a gente. Então, óbvio que se um promotor de justiça na Inglaterra sofre algum tipo de represália, você multiplica por 3 milhões que dá a gente aqui, né? Em termos de segurança, de tudo. É zero. Zero. Sim. Então, eu acho que tem alguns momentos aí que
que são muito complicados para todos nós, para todos os promotores de justiça. Eu acho também que São poucas as promotoras mulheres, Eliana? Hoje não. Hoje tem bastante. Hoje tem bastante. Na época que eu entrei, não. Na época que eu ingressei no Ministério Público, para você ter uma ideia, tinham 56 cargos. Nós entramos em 6 mulheres, para 50 homens. Nossa. Não tinha. E como é que você se aproximou, Eliana, dessa questão do feminismo? Como é que você agarrou tanto esse protagonismo feminino? Eu acho que foi assim, uma coisa, acho que muito natural, né? Pelo fato de ser mãe, pelo fato de ter virado, não arrimo de família, mas eu me separei e meus filhos ficaram comigo. Eu nunca tive hora para chegar, hora para sair, hora para ver lição de casa. Né? Assim, era muita relação de confiança. Olha, vocês farão porque eu não estou aqui. Vocês farão, né? E cobrando sempre aquilo que eu podia cobrar dos dois. Eu acho que esse lado, eu acho que me aproximou bastante da questão da mulher que trabalha e que só se ferra, né? O Ministério Público, ele cuida de mulheres, mas rarissimamente mulheres de classe alta ou classe média alta. Ele vai cuidar dessas mulheres que estão absolutamente esgotadas. Do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, financeiro, elas procuram a gente. E eu sempre tive um cuidado de nunca deixar de atender uma mulher, homem ou mulher, mas de nunca deixar de atender o público, porque eu sei que a última porta que eles estão batendo é na nossa. Sim. Até para ouvir um conselho, para se fazer ouvir. Às vezes a gente não tem como resolver a situação. Às vezes o processo já está no final. Então, eu acho que o que me aproximou muito dessa coisa de trazer a mulher para mim foi o fato de, não é compreender, porque eu acho que muitas vezes eu não compreendi, mas de atender. E atender sempre assim, num momento muito difícil da vida delas. Né? Você acha que elas apareciam para você mais fragilizadas do que os homens aparecem? Muito mais. Muito mais. É uma proporção absurda. Um homem, normalmente, ele vem por problemas financeiros. Então, é que vão tirar a casa dele, é que ele perdeu o emprego, ele paga pensão sem querer pagar, coisas assim. A mulher já vem porque ela quer salvar seu casamento, porque ela não quer que o marido vá preso, porque ela tem filhos para sustentar e ela não tem como sustentar. Ela vem, assim, com um lado muito fragilizado, que é esse lado que nós sabemos que ela não conquistará nunca. E por que ela não conquistará? Exatamente porque nós somos tratadas mediante assistencialismo. Sim. As políticas que tem para gente, as políticas eu incluo todas, não é? Não estou falando de governo, não estou falando nada disso. Mas a forma como as mulheres foram tratadas até hoje, isso me irrita profundamente, é exatamente com essa coisa de assistencialismo. Né? Então é assim, olha, você não tem o que comer hoje? Eu te dou uma cesta básica. O seu barraco pegou fogo? Ótimo. Então, eu vou te colocar num abrigo por um mês. O seu filho está fora da escola, está no hospital, então eu vou te dar uma bolsa, alguma coisa, por um mês. E o que eu fico mais brava, Joyce, a gente aceita isso. A gente está aceitando qualquer coisa, né? A gente acha normal tratar a mulher dessa forma, assistencialista.
Então, quando eu falo em política pública, eu falo em todas. Eu não tô me referindo a ninguém especificamente. Porque, infelizmente, nós acostumamos ser tratadas dessa forma e nós não questionamos. E a gente acha que está legal. E não está legal. Não, não tá. Eu quero ver a mulher que é cidadã. Eu quero ver a mulher que está aí para vencer, para ter um curso, para ter dignidade. Enfim. E eu quero como que ela se seja faz tratada... isso, Eliana? Hã? Qual é o primeiro passo, o segundo passo para isso acontecer? Porque eu não sei, uma outra coisa que eu queria te perguntar é se você acha que isso está melhorando, essa situação da mulher no Brasil. Então, e o que se faz? Como a gente pode ajudar, por exemplo? Eu tenho isso muito presente na minha cabeça. Nos últimos 2 anos, eu trabalhei no CRAV. Eu trabalhei na coordenação de programas de cidadania da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. A convite do Dr. Paulo Dimas, que eu estimo muito, e que ele tinha essa visão também de justiça, porque ele foi juiz a vida inteira, foi desembargador presidente do Tribunal de Justiça, então ele tem essa vivência. E lá tinha um programa que eu coordenava, que é o CRAV, o CRAV existe, que é o Centro de Referência de Proteção à Vítima. E aí, o que eu percebi? Que o CRAV ele atende famílias de vítimas fatais, famílias de vítimas de estupro, a própria vítima de estupro quando sobrevivente, a família do indivíduo que foi vítima de tentativa de homicídio, só crimes graves, de latrocínio. E o que é isso? É trabalhar, é tratamento psicológico, tá? Absolutamente gratuito, onde esta pessoa que vai ao CRAV, ela vai se refazer do trauma com tratamento, que não tem tempo para acabar, o que já é muito bom, né? Ela vai ser tratada como ela deve por profissionais psicólogos. Ela vai ter uma orientação jurídica, que também não custa absolutamente nada para ela. E a assistente social vai fazer esse jogo de como ela se reinserirá, será reinserida novamente No mercado. na vida, no mercado. Muito bem. Essas são as vítimas de crimes assim. Eu sugeri ao Dr. Paulo, logo que eu cheguei, que estava estourando essa coisa de violência doméstica, por que nós não poderíamos fazer com que o CRAV agisse na violência doméstica? Né? Porque, na minha cabeça, Joyce, a mulher tem que ser tratada do começo, meio e fim. Eu vou falar uma coisa que talvez choque as pessoas e até você. Eu não suporto a ideia das varas da justiça criminal que fazem violência doméstica acharem que estão fazendo um grande trabalho dando medidas protetivas. Desculpe. Isso não basta. Isso é o começo do começo do começo. Claro, eu dou uma medida protetiva e até quero que este homem fique afastado dessa mulher, porque para ela é o início de um sossego. É o mínimo necessário. Exatamente, mas não é isso que vai fazer dela uma nova pessoa. Não. Ela tem que se libertar emocionalmente do seu algoz, né? Ela tem que ter a certeza de onde ela vai morar e ela tem que ter a certeza do que ela fará dali para frente, através de um ofício ou de uma profissão. E o Dr. Paulo, permitindo que a gente tratasse as vítimas de violência doméstica, ele junto permitiu que nós nos juntássemos à OBME, que é a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, que se tornaram voluntárias para receber estas mulheres e, ao receber estas mulheres, fazer delas profissionais de alguma área. É muito bacana. Eu tenho entrevistado, Eliana, muita gente nesse período, né? E o Grupo Mulheres do Brasil também tem um programa parecido. A Sônia Hess criou um grupo que chama Dona de Mim, que dá empréstimo para quem não tem
como começar a vender marmita, por exemplo. Sim. Então, eu acho que tudo isso, que é um pouco do que você está falando, é o começo do paviozinho, né? Para esquentar e dar luz, né? Eu acho fundamental. Eu percebi isso, porque é assim, vou falar, vai, a medida protetiva. Muitas mulheres, maioria, elas estão, a maioria está vinculada exatamente do ponto de vista emocional ao seu algoz. E difícil se livrar disso, hein? Exata. Você, assim, uma das mulheres que eu reputo como mais inteligentes do nosso país. Obrigada. Né? Assim, não, é uma referência mesmo. E antes de terminar a live, eu vou te dizer porque eu estou muito feliz hoje em estar com você. Mas, veja você, se a gente não consegue cuidar da nossa cabeça, como é que você se livra? Todo mundo já passou por um momento desse, né, de fragilidade emocional. E aí, ela acha que ela não é competente para nada, ela acha que ela não pode fazer nada, ela não consegue, ela fica paralisada mesmo, né? Enfim, outras mulheres, elas acham que elas estão seguras com a medida protetiva. E eu diria que é uma grande parte também. Quando elas acham que elas estão seguras com a medida protetiva, também por uma questão psicológica, elas vão lá e esfregam a medida protetiva na cara do indivíduo. E aí você dá margem a outros tipos piores de crimes. Hoje é seu aniversário? Por isso que eu falei que eu tô feliz de estar com você, porque eu ganhei um presentão. E eu que estou feliz de poder estar com você hoje. Não, parabéns, Eliana. Eu falei para o Paulo, obrigada. Eu falei assim, olha, baita presente de aniversário, não precisa me dar mais nada. Amei. Ai, que legal, que orgulho, que orgulho. Orgulho meu. Muito feliz, obrigada, viu? Que bom, querida. Eu te falei que eu ia falar ao final, te agradecer. Que te traga boas coisas e boas ideias para seguir nesse seu caminho, tá? Amém, amém. Trará, com certeza. Então, é assim, né? Então, porque também é o que vendem, né, para ela. A gente tá. Mas é a única coisa que elas têm para se agarrar, Eliana. Então, a gente tem que dar outro caminho. A gente tem que dar um caminho de dignidade, um caminho de respeito. Aí, quando eu falo para você, eu detesto essa coisa de assistencialismo, eu detesto. Porque a gente não vê, eu vejo, mas eu estou dizendo de políticas públicas, a gente não vê essas mulheres como sujeitos de direitos. A gente vê como a gente pode quebrar o galho, né, assim, rapidamente. Sim, resolver naquele momento. O que eu faço para ajudar? Eu já fiz minha parte, eu já fiz isso. Tá bom demais. O que você sugere, Eliana, o que você sugere que deveria ser feito? Você falou de dar dignidade, de dar um emprego, por onde se começa isso? Eu não faria, eu faria com política mesmo, política pública, não como trabalho assistencialista. Sim. Não como mais uma ONG, né? Não tenho nada contra a ONG, mas que tudo é passageiro, no sentido da pressa em atender outras pessoas. Primeira coisa, eu acho que tem que ter, sem dúvida, uma secretaria da mulher, mas sem tanta burocracia e sem tanto mimimi. Entendi. É trabalhar. Sim, para as coisas serem mais ágeis e mais resolvidas com mais rapidez e mais foco. Eu te entendo. Então, o CRAVE, ele tinha um CRAVE. Hoje nós temos, acho que 9. Eu não estou mais lá, mas acompanho o trabalho ainda do CRAVE. Ele deve ter mais uns 9 CRAVEs aí pelo estado de São Paulo. E é isso que eu te falei, né? Sem mimimi. A pessoa entra lá, começa o tratamento e o resto flui normalmente. Então, muito interessante. Não tem que ter, sabe, ficha.
onde vai se inscrever, passa por uma entrevista não sei com quem. Não, nós não temos tempo. Né? Cursos Helena, têm que ser rápidos. o que que leva até hoje um homem a cometer violência contra a mulher? Tem a ver com bebida, com droga, com álcool? Tem a ver com isso? Muito a ver. Sempre? Sempre. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu ingressei no Ministério Público, e eu te falei dos júris, a gente brincava no corredor e falava assim, hoje eu vou fazer um júri risca-faca. O que era um risca-faca? Era alguém que tinha tentado matar alguém ou tinha matado alguém num bar, por uma briga em função de álcool. Né? Então, esse era o júri risca-faca. Hoje, para você ter uma ideia, Joyce, 70% dos processos que estão no Tribunal de Justiça de São Paulo são ligados a tráfico de drogas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente brigava pelo alcoolismo, hoje a gente está brigando pela drogadição. Né? O seu filho de 12 anos, de 15 anos, está drogado e está cometendo abusos e crimes e outras coisas. A violência, primeiro, na minha cabeça vem assim, ela está ligada à forma de criação deste homem. Ela está ligada à forma que ele foi criado pela sua família. Qual é o exemplo que ele viu em bater na mãe? Dentro de casa, né? Exatamente. Numa época que a mãe não saía de casa, não ia para lugar nenhum. Não tinha emprego. Não ia trabalhar fora. Num segundo momento, fica ligado, e para mim também muito claro, a falta de educação. Aí você fala assim, não, falta de educação? Falta de formar o cidadão como deve ser. Não é frequentar a escola, é estar na escola, é aprender, é ficar o dia todo numa escola, é ter a oportunidade, coisa que nós não damos também para a maioria das pessoas no Brasil. Nós, eu, você, enfim, nós somos uma carga de 0,09% da população brasileira. Né? Que você sabe que as coisas não se decidem na porrada. E, por fim, o que fica para mim é a droga mesmo. Porque como é possível para a gente viver numa Cracolândia, viver em torno da... e achar isso normal? E é um problema, né, Helena? Eu moro aqui no centro, né? Sim. E é um problema tão difícil de ser resolvido que ninguém consegue fazer nada lá, né? Não, porque para mim vem assim. Você quer resolver uma boa parte do problema, até da violência doméstica? Começa a prender traficante. Eu não quero usuário. Eu quero traficante. Só que eu não vou fazer pequenas prisões. Eu tenho que montar um esquema de guerra. Eu tenho que subir no morro, sim, do Rio. Eu tenho que entrar, sim, na Cracolândia. Policiamento ostensivo. Todas as noites, em todos os limites territoriais, eu digo, das cidades de São Paulo ou da própria capital, sem dó. A hora que você enfraquece o traficante e tira dele o poder econômico, minha amiga, nós começamos a resolver milhares de problemas. Roubo, furto, violência doméstica e tantos outros. Porque todos os crimes hoje giram em torno da droga. Essa é a real. E como é que você acha? O que você fala para essas mulheres? Como elas podem perceber que elas estão entrando numa crise dessas, que isso vai gerar violência doméstica, ou isso vai assim, vai de rodo? É assim. Falando de todo nível de mulher.
principalmente as mais jovens, que são as maiores vítimas. Quando você acha bonito, já várias pessoas falaram isso, que a pessoa tenha ciúmes de você, né? E aqueles ciúmes assim, onde é que você vai com essa roupa? Onde é que você vai? Me liga a hora que você chegar, me liga a hora que você sair, faça isso ou faça aquilo, o faça isso ou faça aquilo, já é assim, olha, vamos combinar? Eu posso fazer como eu posso deixar de fazer. Isso, para mim, já é um indício de que a coisa vai ficar mais pesada lá na frente. Ai, olha, eu não deixo você trabalhar porque você é tão linda, eu quero que você fique em casa. Só para mim. Só para mim. Daqui a 10 anos, esta mulher será vítima da violência. E vou falar mais. Quando a gente acha lindo um homem que grita e briga, esperneia pela gente, isso já é um tipo de violência. É a violência psicológica. Que a gente não percebe. É aquilo que vai te oprimindo, não preciso nem contar para você, né? A gente está contando para quem está assistindo, mas é aquilo que vai te oprimindo e vai te deixando depressiva, é aquilo que vai te oprimindo. Frágil. E você já não sabe como é que você vai falar, né, com o seu companheiro. De que forma eu posso falar? Eu sei como falar para ele não se ofender. É tão mulher isso, né? É tão comportamento da mulher. Né? Eliana, olha, tem outros lugares do mundo? Tem lugares do mundo onde isso é muito diferente do que aqui no Brasil? Eu acho que não. Desculpa, que vai cair um pouco. Eu acho que não. Eu acho que isso é próprio do ser humano, do gênero. E não da antropologia brasileira. Não. Porque você vê, tem violência doméstica em todo mundo, né? Claro que nós temos um problema muito mais grave, agregado, que a pobreza, né? Que a falta de leis que sejam cumpridas, realmente cumpridas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de pobreza. Nas famílias mais pobres, a violência doméstica é pior do que nas mais abastadas? Eu vou te dizer por quê. As mulheres mais pobres, elas ficam muito vinculadas, eu sou vinculada ao homem. Nas mais abastadas, não. Já normalmente são mulheres que têm profissão, que fazem médio, terapia. Né? Médio. Tem muita mulher que vive né? Mas essas eu já nem computo na minha conta. Mas você tem a possibilidade de sair fortalecida dessa relação abusiva. Sozinha que eu digo com acompanhamento. As mulheres pobres, quando não estão financeiramente sendo sustentadas, elas que sustentam os maridos. Elas trabalham para eles. Eu cansei do começo da carreira de ver cesta básica paga pela mulher por crime que o marido cometia contra ela. Entendeu? Então, ela que ia fazer o pagamento no fórum com o trabalho dela e o crime era dele. Pode reparar o seguinte, não falando de violência porque não tem nada a ver, mas estatisticamente é isso. As mulheres não abandonam seus maridos presos, seus companheiros presos. Elas sofrem muito para fazer essas visitas. É desde o ônibus, da van que elas têm que tomar, que elas têm que pagar, até o jumbo, até não sei o quê, até entrar. É uma loucura isso. É um mundo paralelo. As filas. Nossa, é horrível. As revistas, medonho. Em compensação, quando você fala em homens visitando mulheres, você fala em 3 visitando uma cadeia que tem 400 mulheres. Eu já ouvi falar nisso. Por quê? Me fala, Eliana, o que é? Eles não têm vínculo? Não.
É o emocional delas. Elas não abandonam. E elas têm dificuldade em abandonar. Elas que eu digo nós, né? Mas o homem não pensa assim. Então, quando eu falo assim, a violência existe no mundo inteiro, existe. E as menos favorecidas são as que mais sofrem. Porque elas sabem que elas não têm para onde ir. Elas sabem que elas não têm um futuro. Elas sabem que a qualquer momento os filhos não ficarão com ela porque elas ficam sozinhas. Né? E a gente está deixando isso acontecer. A gente, que eu digo, poder público, está deixando isso acontecer. A gente não está resolvendo minimamente o problema dessa violência. Quando você falou no começo da nossa conversa, você falou de júri e tudo, né? Tem mais mulheres criminosas desse tipo de crime que você cuida ou mais homens? Homens. Muito mais Muito homens. mais? Muito mais. Muito mais homens do que mulheres. Claro que existem. Claro que existem as mulheres assassinas, né? Mas eu não daria nem para você assim, eu diria para você 10% de 90%. Por que o homem mata e por que a mulher mata? Mulher mata por vingança. E por amor? Sempre. Às vezes por amor, mas normalmente por vingança. Eu vou te dizer duas causas que a mulher mata. Vingança. Não é quando ela está cansada de apanhar. Quando ela está cansada de apanhar, eu vi acho que uns pouquíssimos crimes nesse contexto. Mas é quando o marido atrai, quando ele tem outra mulher, quando ele maltrata mesmo no sentido psicológico e quando ela arruma um amante. Aí quem faz a cabeça é o amante. Eu diria também, 90% das mulheres não matam sozinhas. Não matam num ataque de desespero. Mulher não gosta de sangue. Mulher manda matar. E quando ela manda matar, normalmente ela tem um coautor com ela. Ela já tem alguém trabalhando para mandar matar, para ficar com seguro, para ficar com dinheiro. É fatal. A gente tem alguém ao lado ali para comandar essa ação. Eu peguei, assim, mulheres que mataram por desespero, tipo, por sobrevivência, por não aguentar mais. Eu acho que eu peguei na minha carreira inteira uns 10 casos. Não mais do que isso. E tem a mulher fria. É aquela, Joyce, que arquitetou tudo lindamente porque ela já não aguenta mais o cara. Tipo a Suzane Richthofen fez com os pais. Isso. Ela quer se livrar para ficar com o dinheiro. Isso é uma doença ou isso é um tipo de personalidade? Isso é doença, doutora? Não, para mim é personalidade. É personalidade. A pessoa... Tem umas que são perversas. Quando é que você sabe, Eliana, que isso é uma doença ou que é personalidade perversa, essas coisas? Então, quando a personalidade é perversa, a gente vê pela socialização que ela vem demonstrando não ao longo do processo, mas enfim, o que a vida conta dela, né? Porque a gente acaba sabendo dos antecedentes, de tudo que foi lá atrás dela. Quando é doença, e a gente tem uma certa dúvida se é doença mesmo para lidar com um doente mental, aí a gente pede um incidente de sanidade mental. E aí quem diz não somos nós, né? São os psiquiatras forenses. Mas assim, quando é a personalidade, você percebe lá desde trás que já deu problema na escola, já deu problema na família, enfim, nunca se comportou com amor ou com sinceridade, sempre tinha desculpa para tudo. Então, aí a gente já está falando exatamente desse tipo perverso, que não é doente. Que aí é caráter mesmo, é coisa... É gente do mal, vai, digamos assim. Nossa Senhora.
Voltando às mulheres, Eliana, em que países os direitos das mulheres são mais respeitados? E, assim, em que lugar que as mulheres podem exercer mais e ocupar mais espaços sem, sem ter essa coisa contra em volta? Eu estudei isso há algum tempo, né? E na minha cabeça ficou assim, onde as leis penais são cumpridas. Óbvio que eu não estou falando do Oriente Médio, porque lá elas não têm nem direito a votar. Mas eu estou falando de França, eu estou falando de Alemanha, eu estou falando de Inglaterra, eu estou falando de Estados Unidos. Então, quando a gente fala de países onde as leis são cumpridas, eu nem digo são boas ou más, mas são cumpridas, normalmente você não tem uma flexibilização da moral masculina. Porque existe um princípio básico em direito penal que é muito, muito importante, que é o seguinte. É o que a gente chama de prevenção. Você previne um delito daquele que cometeu o crime a hora que você dá uma pena e a pena é cumprida e ele sabe que se ele cometer novamente aquele crime, outra pena será aplicada. Esse se chama prevenção especial, que é em cima do autor do delito. Existe a prevenção geral, que é assim, olha, Joyce, se você cometer um delito, veja o que aconteceu com a Suzane von Richthofen. Ela vai ficar presa por 100 anos. Igualmente você, se fizer um crime igual. Sim. A gente já sabe que ela não vai ficar presa por 100 anos. A gente já sabe que a gente está falando de uma pessoa que daqui a pouco não, já está na rua, que nem a gente. Então, essa prevenção geral no nosso país, não funciona. Uhum. E nem é especial. Porque especial fica assim, olha, pode cometer que não vai acontecer nada com você. Pode fazer que você está garantido. Eliana, por que isso não muda, hein? É por causa da gente ser assistencialista? É por causa do quê? Por causa das pessoas que estão no Congresso Nacional, né? A hora que a gente aprender a votar em senador, em deputado federal e em presidente, porque nós ficamos sujeitos aos vetos, aí a coisa começa a funcionar. Longo caminho, hein? É eleição. Não tem como. Ou a gente vota direito, ou as coisas vão continuar aí acontecendo e ninguém vai tomar atitude. Eliana, você que está em contato com essas questões, esses problemas no seu dia a dia, você não desanima às vezes? Desanima. Um momento que eu desanimei, quando a gente falou em casos marcantes, etc., um momento que eu desanimei foi, por exemplo, quando morreu aquele estudante da USP, o Edson Suê, que morreu afogado. Quando acabou esse processo, 14 anos depois, e de uma forma absurda, bate um desânimo, você fala assim, eu agora vou me aposentar. Chega. Porque é tudo um absurdo o que acontece. Só que, no segundo momento, vem assim, se eu não fizer nada, quem é que vai fazer? Sim. Relembra um pouco o caso dele, Eliana, por favor. Esse moço era calouro da USP e foi jogado numa piscina. Uma piscina, né? Com um trote dos universitários de medicina, dizendo que era um batismo. Eles jogavam todos na piscina ao mesmo tempo, naquele momento foram 150, por volta de 150, e chamaram isso de batismo. Era um batismo para o curso de medicina. Esse moço não sabia nadar.
Óbvio que fora desse batismo, outras coisas muito mais graves, como outros trotes, aconteceram, tudo simultaneamente ali. E este moço, falado por várias testemunhas e depois desfalado pelas mesmas testemunhas, e que eu falo que hoje são médicos, disseram que ele tentava levantar, ele tentava sair da piscina e batiam, pisavam nas mãos dele. Até que uma hora ele submergiu numa piscina de 5 metros, porque era uma piscina olímpica. E morreu. Né? Então, é isso que eu estou falando. A gente vê um nível de violência e que o país acha normal. E as pessoas não foram acusadas de nada? Foram. Eu e mais a Maria Amélia Nardi Pereira, outra promotora de justiça. Depois de 2 anos, nós denunciamos 4 estudantes de medicina. O processo ficou parado. Não aqui em São Paulo, em Brasília. Superior Tribunal de Justiça e STF. Durante 14 anos. Prescreveu. Imagine a família desse menino, né? Eu vou te dizer o que aconteceu com a família. O pai, eles eram chineses, o pai dizia, toda vez que ia ao fórum, dizia para mim, eu vejo uma planta crescer no jardinzinho que tinha na casa dele. Isso me lembra meu filho. Eu só vou viver até isso tudo acabar. Acredito que uns 5 anos depois ele morreu de melancolia. A mãe mora até hoje ali próximo, na Zona Sul, próximo da Avenida Santo Amaro, e ela ficou louca. Louca. De rua. Louca de rua. Tristeza. Que tristeza isso tudo. Eliana, o que você faz? Por exemplo, você passa o dia... Você passou parte da sua vida num fórum, né? Maior parte. E aí, como é que você voltava para casa? O que você fazia para recuperar seu fôlego, a sua alma? Sei lá, não sei nem o nome. Bom, é assim. Primeiro que eu tenho certeza que tem a ver com a minha profissão. Eu tive uma síndrome do pânico bravo. Mas não podia deixar me dominar, né? Então, tinha que trabalhar, tinha que ir para frente, tomando remédio, com terapia, enfim, com tudo isso. Depois eu descobri, claro, melhorei da síndrome do pânico, enfim. E depois eu comecei a fazer pintura em cerâmica. Então, eu passava grande parte... Eu sempre tive muito problema de insônia. Eu passava grande parte da noite fazendo pintura em porcelana. Quando eu chegava em casa, né? Porque tinha momentos que eu não chegava. Finais de semana, que todo mundo acha que é fácil para todo mundo. Vendo inquéritos e processos. Sempre. Ah, mas é porque você gosta? Gosto também. Mas é porque eu não tinha como acumular, deixar Dá aquilo lá. conta de tudo, né? Então, fim de semana, trabalhando também. O que eu vejo de bom nisso tudo, Joyce, é que eu amo a profissão que eu tenho. Então, o que é assim, ai, como é que você aguenta? Para mim era uma coisa prazerosa. Claro, tudo que é em excesso não é legal, né? Mas você se sentia relevante, né? Importante. Trabalhando, né? Eu estou trabalhando é a coisa que eu mais amo, é trabalhar mesmo. Né? É uma profissão que eu escolhi, que eu domino, que eu gosto, que eu acho que eu posso fazer pelas pessoas, né? Esquecendo essa coisa de autoridade, sabe com quem você está falando. Não, nada disso. É assim, eu estou lá e eu quero trabalhar. Eu quero servir. Né? E servir de forma útil e altiva. Então, para mim, é isso.
Muito obrigada, Eliana, por essa Eu que conversa agradeço. maravilhosa, justamente nesse dia tão especial. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns por cuidar dessa, não só de fazer valer a justiça, mas Obrigada. cuidar das mulheres que são muito mais frágeis e que precisam de pessoas que olhem por elas. Eu que agradeço, Joyce. Olha, dizer que você me deu um belíssimo presente de aniversário. Eu jamais, na minha vida, pensei que um dia eu conversaria com você assim, Que de prazer. frente, tão legal. É Muito mesmo. obrigada e comemora um pouco o seu aniversário, porque você merece muito, tá? Com certeza. Tchau, Obrigada, Eliana. viu? Tchau, querida. Obrigada. Obrigada. Tchau. Uma conversa muito interessante com a promotora Eliana Passarelli. Foi muito bacana. Muita gente bacana passou por aqui. Eu vi Vera Simão, vi a Ana Schwartzman, eu vi a Verane Murad, vi a Dora Cortez. Muita gente bacana, muitas outras pessoas que eu não conheço. E eu agradeço por terem passado por aqui. Um bom fim de semana para todo mundo. E vamos pensar nisso tudo que a doutora Eliana falou, todas essas questões tão importantes. Muito obrigada a todos.